Olá, boa noite. Meu abraço para todos vocês. E neste vídeo hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre um assunto que o povo está falando por aí. Até assisti um vídeo de um irmão que diz que ele comenta no vídeo dele dizendo que o povo estão fazendo vídeos comentando que não foi o Pai que fez a humanidade. O que eu quero dizer para esses irmãos e para muitos outros que ainda não entenderam, que eles ainda não entenderam, que realmente ainda não entenderam a verdade. É por isso que eu me interessei de fazer esse vídeo, para dar um esclarecimento melhor a esses irmãos. Tudo é do Pai, tudo é dele, tudo veio dele e volta para ele. Se não fosse o Pai, pessoal, nem o diabo existia. Em 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 15 a 16, diz o seguinte, para os irmãos poderem entender. Diz, porque para o Pai, estes são o bom perfume para seu filho, que é o Messias. Tanto no esquece salvam como no esquece perde. Estes têm cheiro de morte para morte, e com aqueles tem cheiro de vida para a vida, que é o de vida eterna. Agora dá para entender que tudo é do Pai? Tanto os perdidos como os salvos? Tudo veio do Pai e volta para Ele? Então tem muitas coisas que o Pai permitiu por causa do livre-arbítrio. O próprio diabo, a serpente, vive aprontando neste mundo, falso profeta, mas eles são limitados. Ele só existe porque o Pai quis. Ele só existe porque ele desobedeceu. Então quando ele desceu para fazer esse reino material, o diabo estava lá, porque ele já tinha sido jogado no abismo. E o Pai, quando veio fazer esse reino material, ele já sabia quem ia governar. Ele já sabia que era o diabo, Satanás. E o Pai sabe que teria que existir dois reinos, um material e um espiritual. Esse material com um tempo determinado para acabar. E o outro espiritual é eterno. Então o Pai tem dois filhos. Vê se dá para você entender. Eu vou contar aqui tipo assim uma história. Um pai tem dois filhos. Um bom e outro mau. Um só falava mentira. O mais novo só falava mentira. O mais velho só falava a verdade. Dá para você entender agora, né? E o primogênito é justo, que nem o pai. E é semelhante ao pai. Justo. Então, meus irmãos, veja que esses dois têm direito à herança do pai. Mas no 6º milênio o Pai desceu novamente com o seu filho primogênito e disse para o filho, façamos o homem conforme a nossa semelhança. E feito o homem, o primeiro homem do mundo material, veja que ele fez o homem de matéria. Então no 6º milênio o Pai completou agora o restante de todas as coisas. Ele sabia que Adão ia cair na armadilha. Na armadilha do mentiroso. Vamos colocar aqui o nome desse desobediente de Israel e o nome do obediente de Miguel, para melhor vocês compreenderem. Então, o que acontece
é que ali no 6º milênio, o Pai cria o restante de todas as coisas, até o final dos tempos. Porque o trabalho que ele fez ali, é como se ele estivesse trabalhando todo dia. E o Pai sabia que estava fazendo esse reino material para Israel tomar conta, para Israel governar, para Israel ser rei, que ele queria ser rei, governo, Deus. Aí o Pai permitiu isso, porque ele tem direito, mas o Pai sabia o resultado de tudo isso, para quem estava fazendo aquele mundo imperfeito, para o imperfeito, tá? Da iniquidade, da desobediência e do pecado. Sabendo que ele, mentiroso, sem direito a um reino semelhante a ele. E por isso o Pai estava fazendo. Mas Adão ia cair, ele teria que cair para o reino de Israel existir. E o Pai sabia disso, que ele ia cair. Aí ele passa a ser um com o desobediente. Ele pertence agora àquele Senhor, chamado Senhor Israel. Dá para você entender? Que o Messias mesmo disse, ninguém pode pertencer a dois senhores. Ou tem que amar um e odiar o outro. Foi isso que aconteceu. Se Israel queria tanto ser rei, ser Deus, agora estavam fazendo ali um mundo material para ele ser rei, ser governo. Quando Adão cai na armadilha, o Pai estava vendo. O Pai já sabia de tudo. Qual é esse Pai que não sabe? Principalmente nosso Pai. Ele que criou todas as coisas, ele nunca precisou de nada de coisa de homem. O Pai nunca foi enganado pela serpente, o Pai nunca foi enganado por Adão. Adão foi que caiu na armadilha de Israel, em pecado. Mas o Pai assim mesmo deixou ele em teste, para que ele faça justiça. Deixou ele ali em teste, para que haja a justiça. Mas o Pai já sabia que ele ia cair. E a partir dali que ele obedeceu a Israel, ele passa a morar e a pertencer ao mundo de Israel. Mundo material, como ele já era matéria. Aí as pessoas me perguntaram, mas se o Pai sabia que Adão ia cair e que o diabo estava ali, e porque o Pai fez o homem junto com todos esses caídos, já sabiam que Israel, a serpente, estava presente e que ia governar esse mundo. Aí eu digo, a resposta está aí, eu já estou dando no direito que esse irmão, que é ruim, é mau, é mentiroso, o direito que ele tem de um reino, no mesmo jeito do outro, embora que seja inferior ao do outro. Mas o direito tem que ser justo, foi isso que o Pai fez. Então, foi isso que aconteceu. E aqui, meus irmãos, sabendo que mesmo que ele seja mentiroso, mesmo sendo errado, o Pai deu direito a ele de um reino. Então não foi por causa do homem, que para Adão herdar esse reino. Não. Ele fez a intenção, que já sabia que ninguém enganou o Pai de jeito nenhum. Ele já sabia que esse reino que ia governar era a serpente. Mesmo que seja um reino por tempo indeterminado, quer dizer, determinado, já com tempo de ser tomado, já tempo de ser destruído. E o Pai fez esse reino já com todas as características do próprio Israel, do próprio, do seu dono, né, que ia governar. Porque ele é imperfeito, então o mundo também seria imperfeito. Mas o Pai colocou o primogênito como tutor, como herdeiro universal. Que se este mais novo, este mentiroso, não saber governar direito, seria o reino tomado de volta para o Pai.
E esse Israel, ele fica com um título de advogado de acusação, porque já é dele, é título dele, já é mania dele de acusar os outros, já é mania dele de mentir, né? Então ele já fica como acusador, mas o primogênito ficou como juiz. O pai deu o título, o primogênito de juiz, acima de todos, como defensor do povo da geração de Adão, a descendência do homem, para proteger esse povo, para defender esse povo, para curar esse povo, porque o pai já sabia da irresponsabilidade desse mais novo, desse mentiroso. Dá para você entender? E isso até o final dos tempos, esses dois irmãos teriam que lutar. Mas o próprio Messias teria que lutar contra Israel. Porque esse Israel só poderia governar esse mundo imperfeito pelo tempo do mesmo tanto de milênio que o Pai passou para fazer todas as coisas. Dá para você entender por 6º milênio, que quando o Pai fez a terra e tudo que nela há. E no 4º milênio o Pai envia o Filho primogênito à terra. Porque o Filho já sabia que vinha, para comprar uma parte das descendências do homem, de Adão. Então ele veio se entregar, em troca, recebendo o povo, a descendência de Adão, que estava no poder de Satanás. Que esse filho mais velho, que é o primogênito, ficou na responsabilidade que esse mais novo não tomasse conta direito. Quando for no final dos tempos, ele toma esse reino de Israel como juiz. E teria direito de julgar. E condenar. Para encerrar, meus irmãos, nós vamos ler 1 Coríntios 15, versículo 27 e 28. Aí mostra aqui que tudo está sujeito ao Messias. Tudo o Pai entregou ao Messias. Tudo aqui na terra. E aqui diz o seguinte: menos aquele que lhe sujeitou essas coisas. Quer dizer, menos o Pai. Mas todas as coisas. Mostra que no final dos tempos, meus irmãos, que está muito próximo, diz que o Messias, ele destruirá todos os reinos do maligno. E havendo destruído todo principado, potestade, poder, convém que ele reine, até que seja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último a ser destruído vai ser a morte. E diz aqui também, meus irmãos, diz que quando todas as coisas estiverem sujeitas ao Filho, ele se sujeitará ao Pai e entregará o reino ao seu Pai. O reino que está no poder do maligno. Ele toma o reino do maligno, como eu já falei para vocês, toma o reino do inimigo e entrega para o seu Pai, para ele poder reinar também. Até o reino espiritual. Obrigada.